Amém. A paz seja com cada um de vocês, meus amados irmãos, em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. A paz seja com você que está nos acompanhando pelo nosso canal, o canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Muito obrigado pela sua companhia, por você estar aí seguindo o nosso canal durante todos esses anos, desde a época da pandemia. Sei que alguns de vocês é daquela época, alguns outros foram entrando depois. Seja muito bem-vindo à nossa igreja. A primeira parte do culto você não pôde ver aí da sua casa, mas eu vi daqui, o Senhor já confirmou até a palavra desta noite. Eu queria que você aí aproveitasse esse momento, assistisse com muito cuidado, com muito carinho, o que Deus vai falar com você agora. E você que está aqui, meu irmão, minha irmã, se você está prestando atenção em cada palavra, em cada louvor, em cada ministração, na abertura do culto, você já viu que o Senhor já está falando conosco. E que bom que o Senhor traz a gente na igreja para falar com a gente, né? Às vezes a gente fica assim achando, Deus está falando com fulano, essa palavra aí é para Bertão, não, a palavra é para você. Deus está falando é com você. Com fulano e com Bertano, Deus fala a hora que Ele quiser, mas a palavra é para você. Eu queria, meu irmão, minha irmã, compartilhar com você o tema dessa noite. O tema da mensagem dessa noite é esse aqui, ó, que Maria vai colocar aqui agora para a gente, ó. A negligência quanto à volta de Jesus. A negligência quanto à volta do Senhor Jesus. Eu queria ler um texto com vocês que está em Mateus, no capítulo 25, do versículo 1 ao 13. Sei que com certeza você que está aqui, você que está aí nos assistindo, conhece esse texto, mas eu queria que você fingisse que não conhece ele agora, para que ele possa falar ao seu coração. E sempre que o pregador disser o texto e você já conhecer, faça de conta que você não conhece, para que você permita que a mensagem entre no seu coração. Mateus capítulo 25, vamos ler do 1 ao 13. Diz assim, preste atenção, ó. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas isso é maravilhoso. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. Obrigada. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. O esposo! Aí vem o esposo! O esposo vem vindo. Saia-lhe ao encontro. O esposo está vindo. Peguem suas coisas e venham depressa. Sara, Ana, ele vem vindo. Vem vindo. O esposo, rápido, está chegando.
O azeite não é o suficiente. A lâmpada está se apagando. Onde ela vai? Por favor, dai-nos de vosso azeite. Nossas lâmpadas estão se apagando. Não. Seja caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que o vendem e comprai-o para vós. Voltemos para buscar o azeite. Procurem em toda parte. Se encontrarem, avisem-me. Encontrei! Senhor, abre, peço-te, por favor. Abra para nós. Abra. Em verdade vos digo, não me conheceis. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Vamos orar mais uma vez ao Senhor? Ó Deus, Pai querido, louvado seja o nome do Senhor. Deus querido, a Tua palavra está lida aqui nesta hora. Ela é clara aos nossos corações. E estamos aqui desejosos em ouvir a mensagem do Senhor. Fala conosco, Senhor, através desta palavra, destes versículos, desse texto que nós tanto conhecemos, dessa história que nós temos tanta consciência, mas que nós precisamos tanto ouvir. Que o Senhor fale profundamente conosco nesta noite, Pai. Assim, nós oramos ao Senhor no nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a negligência quanto à volta de Jesus. Nós só somos negligentes com aquilo, e aí é interessante, nós só somos negligentes com aquilo que temos consciência. Nós temos consciência de tantas coisas. Por exemplo, nós temos consciência que devemos cuidar da saúde. Mas será que todos nós cuidamos da nossa saúde como deveria cuidar? Nós sabemos que alguns determinados alimentos fazem muito mal à nossa saúde. Mas será que deixamos de comê-lo, de bebê-lo?
Todo mundo sabe o quanto um refrigerante faz mal para a saúde. Mas a gente não aguenta ver um aniversário e logo a gente fica de olho na hora que a bandeja do refrigerante vai passar. Existem pessoas, e eu tenho até colegas, né, que falam do amor a um determinado refrigerante, até pregando, falam o quanto ama aquele refrigerante, que vocês conhecem muito bem. Mas nós deveríamos ter prudência e cuidar da nossa saúde. E quando nós não cuidamos daquilo que sabemos que temos que cuidar, nós estamos sendo negligentes. Hoje eu encontrei um primo meu e ele me falou de uma negligência. E eu já estava meditando nessa palavra e pesquei aquele exemplo dele e falei, olha, Senhor, confirmando a palavra aí. Ele me disse que comprou um carro, Cris. E nisso que ele comprou o carro, ele deveria ter trocado imediatamente a correia dentada do motor do carro. Mas, como ele olhou e o moço mostrou para ele que estava nova, ele andou 8 meses com aquela correia, até que a correia pifou e bateu o motor do carro. E ele disse para mim que foi negligente quanto a este assunto. Assim como meu primo no carro, assim como eu e você na saúde, assim como eu e você nos alimentos, tem várias áreas das nossas vidas que nós somos negligentes. E o pior, preste bem atenção que eu vou dizer para você, minha ovelha, e para você que está em casa. A negligência tem consequências terríveis. O meu primo vai ter agora que gastar um dinheirão para refazer o motor do carro. A nossa saúde, às vezes a gente precisa até passar por um procedimento cirúrgico que vai acarretando até outras circunstâncias. Os alimentos que a gente deveria tirar da nossa mesa, a gente vai ali comendo, vai destruindo a nossa saúde e lá na frente vai ter consequência. Na educação de um filho, se você for negligente, nos primeiros momentos, você não vai perceber. Mas quando ele estiver crescendo, você vai perceber que lá atrás você foi negligente e o pior, na maioria das vezes, não terá como você corrigir. Por quê? Porque você viciou o seu filho daquela forma. Então, escute isso aqui. A negligência, seja em qualquer área da nossa vida, traz duras consequências. Nesta noite, eu trago diante de você que está em casa e você que está aqui nessa noite, uma história bíblica que mostra o resultado da prudência e o resultado da negligência de uma pessoa. O que pode acarretar? Eu falei de vários exemplos aqui de negligência e nesta noite, nesta mensagem, eu queria te despertar para não ser negligente na sua vida espiritual. Diácono Oswaldino, abrindo aqui, falou em outras palavras disso, que nós não podemos brincar com a vida espiritual. Brincar com a vida espiritual é estar sendo negligente. Você está fazendo a obra de qualquer jeito, você está indo de qualquer jeito, fazendo de qualquer jeito, andando do jeito que você acha que está certo, da maneira que você entende. Por que você faz isso? Porque não está vindo nenhuma consequência ainda. O Senhor não faz o que muita gente acha que por aí que faz, né? Tanta gente diz, né? Que o Senhor bota no leito, que o Senhor bota uma doença braba, que o Senhor mata, que o Senhor faz... Porque Ele é misericordioso, Ele vai dando chance, Ele vai dando oportunidade de a gente se redimir, né? A Manete acabou de dizer, né? Eu só estou aqui e me reconciliei com o Senhor no domingo porque o Senhor me deu outra chance. Mas a irmã Nete estava sendo negligente com a caminhada dela. Mas Deus teve misericórdia. A diferença da irmã Nete para mim e para você é que ela confessou isso. E talvez a gente já foi negligente assim em alguma área da nossa caminhada e a gente não confessou, Marcelo. E aí, meu amigo, vai ter consequência.
Não seja negligente na sua vida espiritual. Não brinque com Deus. Não brinque de guardar a palavra do Senhor. Não brinque com o ministério que Deus tem te confiado. Irmãos, é uma confiança de Deus em sua mão. Se você é um diácono, Deus confiou a você ser um diácono. Eu sou um pastor, Deus me confiou uma igreja. Olha que coisa tremenda. A igreja que Jesus confiou em minhas mãos é a mesma pela qual ele morreu. Ele morreu pela igreja e confiou a mim. Olha, Leomar, você vai tomar conta dessa igreja. E ele sabe até o dia e a hora que eu vou entregar a igreja. Eu não sei. Mas ele já sabe. Ele me entregou com uma data de entrada e uma data de saída. Ele sabe o dia. Portanto, se eu levar a caminhada do Senhor sendo negligente, sendo um ministro, um pastor negligente, uma hora ou outra as consequências vão chegar para mim. Por isso, que na minha medida do meu possível, dos meus limites, eu tento não brincar com isso. E o texto diz que Jesus estava ensinando sobre isso. Então vamos colocar que o tema da mensagem de Jesus era a negligência quanto ao reino de Deus. A negligência quanto à volta do Salvador. E ele contou uma história, uma parábola, e deixou bem claro aqui na parábola. Ele disse, olha, o reino de Deus, ele começa assim, o reino de Deus é semelhante. Semelhante é o mesmo que dizer que é parecido. É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, para vocês entenderem, eu vou explicar de uma forma simples. Ó, o reino de Deus parece. O reino de Deus é semelhante. Aí o pessoal entendeu. Ele disse, olha, é semelhante a 10 virgens. E ele disse, as 10 virgens, todas as 10, pegaram a candeia. Olha o que o texto diz. Elas pegaram sua candeia e saiu para encontrar com o noivo. Não foi 5, foi 10. As 10 pegaram a candeia e saíram para encontrar com o noivo. 5 delas eram insensatas. E 5 delas eram prudentes. Aqui, Jesus já está dizendo, tem uma outra passagem bíblica que ele fala acerca do joio e do trigo. Não sei se você já parou para pensar, e você que está em casa, o joio e o trigo não crescem separados, eles crescem juntos. Cresce junto. E o joio e o trigo junto confunde o dono da lavoura. As 5 prudentes e as 5 insensatas foram juntas. E quem poderia dizer ali quem eram as 5 justas e as 5 insensatas? Quem era que poderia, olho nu, dizer assim, eu acho que aquela e aquela ali são prudentes. Aquela e aquela são insensatas. Não dá para perceber. Todas as 10 estavam com a mesma roupa. Tudo bonita. Todas as 10 tinham 10 lamparinas na mão. Assim é hoje na casa do Senhor. Só Deus pode dizer quem realmente vai subir para encontrar com Ele. Porque quando eu, como pastor, quando você, como ovelha, olha para a igreja, está todo mundo parecido. Está todo mundo louvando, está todo mundo entregando o dízimo, está todo mundo entregando a oferta, está todo mundo participando do EBD, do culto de oração, do amanhecer com Deus, da escola bíblica, do culto à noite, vem todo mundo. Mas nem todo mundo é prudente. Metade é insensato. E quem pode dizer quem? Se eu e você for fazer esse julgamento, a gente vai por um monte de questões. Pela aparência da pessoa, pela vida da pessoa que a gente conhece. Só que a gente não conhece o oculto de ninguém. Quantas pessoas parecem ser uma bênção, parecem ser uma coisa e é outra coisa, mas Deus conhece.
aquele que parece ser uma bênção para nós, e não é, Deus conhece. Aqui as 10 pareciam 10 prudentes, mas Jesus disse 5 eram insensatas. E aconteceu que a história continua e Jesus diz, ó, as insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. A pergunta é, como é que elas imaginavam que ia encher? Sabe como é que aqueles que negligenciam faz? Aqueles que negligenciam as coisas fazem assim, ó. Na hora eu dou um jeito. Na hora lá eu dou um jeito e rapidinho eu consigo isso aí. Aqueles que negligenciam deixam tudo para a última hora. É ou não é, Marcelo? É assim ou não é? Aqueles que negligenciam deixam tudo para a última hora. Aquele que é negligente, ele sempre pensa que ele vai dar um jeito. No final das contas, dá um jeito. Por isso que eu sempre brigo com o pessoal. Eu falo assim, o pessoal fala assim, gente, vamos, que no final vai dar tudo certo. Eu digo, não, gente. Nada que começa correndo de qualquer jeito, no final vai dar tudo certo. Mas já deu várias vezes, a gente começou assim, no final deu certo. Eu digo, não. Pode ter dado certo para aquilo que foi projetado ali, mas se tivesse sido planejado, poderia ter dado muito mais. Poderia ter ficado muito melhor. Seja um coral, seja um teatro, seja um jogral, seja lá o que for. Quanto mais ensaiar, melhor ficará. Não seja negligente. As 5 que pensou na hora lá, eu dou um jeito, elas saíram de casa, levaram as candeias, mas não levaram óleo. Olha as prudentes. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. Elas levaram óleo de reserva, porque ela não sabia, aquele que não é negligente, aquele que é prudente, ele leva sempre sobrando. Ele sempre calcula a mais. Ele pensa assim, ó, vamos supor, né? Amanhã vai faltar a luz. O insensato compra uma vela só. O prudente, vou comprar 2. Vai que essa dá um problema lá e não consegue voltar. Vou comprar logo 2. Se faltar 2 dias, já tem uma vela em casa. Se, porém, voltar a luz mesmo amanhã, eu vou ficar com uma de reserva. Quer um exemplo simples? Quem tem bujão de gás em casa, um só, sabe o que eu estou dizendo. Bujão acaba que hora? Só na hora que está fazendo comida. Qual é o dia que ele gosta de terminar? Domingo e feriado. Parece que ele combina. É assim ou não é? Mas o prudente faz o quê? Ele compra um de reserva. Tem 2. Na hora que aquele acaba, ele vai ali. Irmãos, é uma bênção ser prudente, é ou não é? Você vai ali, pega, pronto, tá ali de novo. Aí aquele que tá vazio, na segunda-feira, você vai mandar encher e ele vai estar ali de reserva de novo. Lâmpada, tenha sempre uma de reserva. Aqui na igreja, sempre tem uma lâmpada de reserva. Nunca deixo as luzes ficar aqui. Sempre tem uma lâmpada de reserva. Tudo aqui na igreja eu tenho uma coisa de reserva. O que vocês pensarem aí? Sempre tenho um de reserva. Isso é prudência. As abençoadas aqui, das prudentes, elas levaram de reserva. Aí, o que aconteceu? O que as insensatas não contavam. O noivo demorou a chegar. E agora, Oswaldino? Oswaldino que está morando lá no interior, lá tem energia, não tem? Tem energia, né? Se não tivesse, irmão ia entender bem. O irmão nasceu em um lugar sem energia, sabe o que eu estou falando. Quando acaba ali o querosene, o pessoal passava aperto. O noivo, irmãos, demorou de chegar. As insensatas bateu a mão na cabeça assim, e agora? A prudente estava como? Tranquila.
tranquila, tranquila. Ela levou na vasilha sobrando. Preste atenção. Essa mensagem tem um lugar para chegar. Aí o texto diz que Jesus diz assim, ó, o noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Vocês observaram que não foi só as insensatas que adormeceu, as prudentes também adormeceram. E aí mora um cuidado para nós. Cuidado, irmãos, para que o nosso cochilo não seja só na hora do culto, enquanto o pastor está pregando. Às vezes a gente pode cochilar na caminhada espiritual. E numa piscada de olho, que a gente demorar demais de abrir, Jesus voltar. O próprio Senhor disse que a volta dele seria rápida como um piscar de olhos. Você sabe quantos segundos um olho demora para piscar? A ciência diz que nós piscamos tão rápido que leva milésimos de segundos. Sabe quantas vezes a gente pisca por dia? Mais de 5 milhões de vezes. É brincadeira? Mais de 5 milhões de vezes, em uma dessas piscadas, Jesus disse, é aí que eu volto. Às vezes, quando eu vou na casa de alguém fazer visita, eu me lembro sempre de Jesus, que sempre eu gosto de ir sem avisar. E aí eu pego a dona de casa ali, como diz o ditado, com a saia curta ali, e aí ela fala assim, pastor, entre, mas não repare a bagunça não. Eu falo, não reparo não. Às vezes eu falo, não, eu já reparei. Eu já reparei. Quer que eu ajude a arrumar? Irmãos, na volta de Jesus vai acontecer muito isso. Jesus vai chegar nas nossas vidas e muitos de nós vamos dizer o quê? Senhor, para que o Senhor veio agora? O Senhor encontrou minha vida toda desorganizada, toda desarrumada. O que é que Jesus vai dizer para a gente? Eu avisei que eu não diria o dia nem a hora que eu ia voltar. Talvez ele coloque para nós assim, você lembra da pregação que o seu pastor pregou acerca da parábola das 10 virgens? Você lembra acerca da pregação de Mateus capítulo 24? Você lembra que o seu pastor te alertou que era como um ladrão que eu iria voltar? Jesus usou uma comparação bem complicada, mas a gente entende o que ele quer dizer. Quando ele não está se comparando como um ladrão, ele está dizendo que a volta dele vai ser parecida com a ação de um ladrão. O ladrão não fala assim, hoje de noite, fica esperto que eu vou lá em sua casa te roubar, viu? O ladrão não faz isso. O ladrão espera a oportunidade que você cochila, que você está despreparado, desprevenido, e ele vai lá, rouba e rapidinho. Você já observou que a ação de um ladrão é rápida? Se fosse eu e você para ir roubar aquilo ali, a gente era pego, porque a gente ia demorar roubando. Mas o ladrão é ágil, é rápido. Jesus estava dizendo, olha, eu vou voltar como a ação de um ladrão, que é rápida, que é ágil, como um piscar de um olho, eis que eu estarei de volta. E o texto diz que elas foram dormir. Não durma na caminhada cristã. Aí o texto diz, olha, à meia-noite ouviu-se um grito. Pam, para, pam, pam, pam. E o grito dizia, o noivo vem aí, o noivo está chegando. E aí, meu irmão, minha irmã, imagine como é que essas mulheres levantaram. As 5 prudentes, glória a Deus, o Senhor chegou, o noivo chegou. Imagine agora as 5 insensatas como é que levantou. Primeira coisa que veio na cabeça delas, acabou o nosso azeite, vamos sair para procurar. E uma tem uma ideia de dizer assim, ó, dá um pouco para nós. Não, pode ser que a gente dê para você, o que a gente trouxe de reserva para a gente acabe, vá você comprar. Sem outra opção, as insensatas saem correndo para comprar o azeite. Irmãos, na volta de Jesus, na volta do noivo, não vai dar tempo para ir consertar a vida. Não vai dar tempo. A vida tem que ser consertada hoje. A vida tem que ser consertada agora.
A vida cristã tem que sair da negligência é agora. Porque na hora que a trombeta tocar, pam, 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 não vai dar tempo de correr atrás. Não vai dar tempo de dizer assim, Senhor, eu vou me reconciliar. Eu vou consertar. Eu vou fazer um novo voto com o Senhor. Não vai dar tempo. Assim como Jesus disse que não deu, a história continuou e disse que as 5 foram, mas quando voltaram, a porta estava fechada. Vou contar uma coisa a vocês. Recentemente eu estava com uma turma no Senac, a qual provavelmente vou pegá-los em setembro de novo para terminar o discipulado que ali comecei. Eu encontrei uma forma de falar da volta de Jesus para eles com uma simples ação. O senhor vai gostar dessa, Diácono Oswaldinho. Quando a gente volta do intervalo, eu abro a porta, e aí eles estão vindo de lá para cá, né? Aí eu fico na porta e vou fechando a porta devagarinho. Quando essa porta fechar, não vai abrir para mais ninguém. Aí eles vêm correndo. Vem correndo e vai passando, até que fica um último que passa ali na resma da porta e eu fecho a porta. E eu achei essa forma de falar com eles acerca da vinda de Jesus. E eles entenderam. Todo mundo entendeu o que eu queria dizer através de uma simples dinâmica. Aí o que é que acontece agora? Toda vez, o nome dessa porta agora lá é a Porta da Graça. Digo, olha, a Porta da Graça, aí eles gritam de lá, vai se fechar! E aí vai tudo correndo para passar pela porta. Meus irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós, os brasileiros, fora do Brasil, temos a fama de termos aquele chamado jeitinho brasileiro, que damos sempre um jeito para as coisas. Para isso, não vai ter jeito. Nenhum de nós vai dar um jeitinho assim de, o Senhor, abre, deixa só eu passar aqui espremido. Não. A Bíblia diz que quando as mulheres voltaram e elas clamaram, noivo, a gente chegou, a gente foi encher a lamparina, deixa a gente entrar. Jesus disse, a verdade é que eu não vos conheço. Já que nós, Aldino, falou aqui do texto, que é um dos textos tenebrosos da Bíblia. Esse também. Imagina o que é. Você servir a Deus uma vida inteira, achar ali que está salvo, não sei o quê, bater no peito, que é de Jesus, que é cheio do Espírito Santo, não sei o quê, não sei o quê. Quando chegar no último dia, na última hora, Jesus diz assim, eu não conheço você não. E você gritar lá o que a Bíblia diz, né, Nete? No teu nome eu preguei, Senhor, eu fiz milagre, eu profetizei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz evangelismo. E Jesus dizer, mesmo assim, eu não te conheço. Essa é uma palavra tremenda. E a Bíblia diz que vai ter um povo que vai ouvir esta frase de Jesus. E o pior, esta frase de Jesus é de pessoas que estiveram dentro da igreja. As pessoas que vão ouvir esta palavra são pessoas que negligenciaram a vinda dele, irmãos. Está claro para você isso? Está claro? As 5 insensatas estavam lá, achando que estava pronta, esperando o noivo. Na última hora, ela ouviu do noivo, eu não conheço vocês, noivas, eu não conheço, eu conheço essas 5 aqui, e essas 5 vai morar eternamente comigo aqui. A história termina com Jesus dizendo assim, portanto, último versículo, versículo 13. Portanto, virgem, não, tá certo. Portanto, vigiem, não é virgem não. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Irmãos, vou dizer uma coisa para vocês bem séria, para você que está em casa. Ainda bem que Jesus não marcou o dia nem a hora. Ainda bem.
Por quê? Porque é aí que vão se demonstrar os fiéis a Deus ou não. Jesus não marcou o dia nem a hora. Ainda bem. Partindo para finalizar. Antes de Jesus nascer, a humanidade estava como? Esperando o Messias. Não foi? A humanidade estava ali aguardando o Messias. O Messias vai vir, o Messias vai vir. O Messias veio. O Messias viveu entre o povo. O Messias morreu e voltou para o céu. Depois disso, o mundo se dividiu. Um grupo continua esperando o Messias, que para eles ainda não veio. Eles estão esperando esse Messias vir. Um outro grupo, o qual eu e você faz parte, e você que está aí, é o grupo que crê que este Messias já veio, voltou para o céu e que vai voltar para nos buscar. Louvado seja Deus. Amém. Um outro grupo crê assim: Jesus veio e voltou para o céu e vai voltar para nos buscar. E aí nós estamos aguardando esta volta. Uma volta que estamos aguardando de alguém que a gente sabe que vem, mas não sabe nem o dia e nem a hora. Olha que coisa interessante. Então, a negligência que eu quero denunciar nesta mensagem não é de quem aguarda a vinda do primeiro Messias. Eu não estou falando desse grupo, do pessoal que está lá aguardando o primeiro Messias ainda. Eu estou fazendo uma denúncia aqui daquelas pessoas que aguardam a vinda de Jesus, o Messias. Eu estou denunciando aqui nessa mensagem, meu amado irmão, você que está aí, a vinda do Messias Jesus, as pessoas que aguardam essa vinda. Por quê, pastor? Porque dos que aguardam o retorno de Jesus, tem aqueles que já o servem. A igreja de Jesus, eu, você, nós estamos aguardando a vinda de Jesus, amém? Amém. Estamos aguardando. Mas também tem aqueles que não servem. Irmãos, se a gente for aí na praça agora e perguntar a algumas pessoas: você crê que Jesus morreu no seu lugar? Eles vão dizer: creio. Vou te fazer a segunda pergunta: você crê que Jesus vai voltar? Ele vai dizer assim: creio. Aí você vai fazer a terceira pergunta: e você já serve Jesus? Talvez, se a pessoa não servir a Jesus, ela vai dizer: ainda não. Aí você podia dizer assim: posso fazer a quarta pergunta? Pode. Por que você está negligenciando a vinda dele? Se você crê que ele veio, você crê que ele vai voltar, por que você está negligenciando isso? Se você tem você tem certeza que Jesus vai vir? Eu tenho. Mas por que você está negligenciando a vinda dele? A Bíblia responde. Abra a sua Bíblia aí, por favor, em Mateus, no capítulo 24, do versículo 37 ao 39. Está aí a resposta. Mateus 24, versículo 37 e 39. Posso ler? 37 ao 39. Mateus 24, do versículo 37 ao 39. Diz assim, ó: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Assim como nos dias de Noé. Irmãos, quem está sendo negligente quanto à volta de Jesus? As pessoas que estão aí fora ou as pessoas que estão aqui dentro? Irmãos, é com tristeza que eu vou responder. Em muito sentido, os dois. Antigamente não. Antigamente era claro, a gente via mesmo a igreja com sangue no olho, aguardando Jesus voltar.
hoje a gente não está vendo mais. Parece que até a igreja perdeu a esperança. Parece que até a igreja esqueceu disso. Parece que até a igreja não acredita mais que Jesus vai voltar. Irmãos, aí vale aquele ditado que a mamãe dizia: você não é todo mundo. Você aguarde a vinda de Jesus. Aguarde ansiosamente o retorno do Senhor, ó noiva. E aí eu digo para vocês, a resposta está aqui, ó. Por que o povo está negligenciando? Porque tanto de dentro da igreja quanto fora da igreja. Porque Jesus disse, olha, como foi nos dias de Noé. Como é que foi no dia de Noé? Irmãos, nos dias de Noé, não ficou o tempo fechando, ameaçando que ia chover, não. Porque se ficasse, o povo teria acreditado. Talvez. Se ficasse relampejando, forte, vento, vendaval, talvez as pessoas dissessem, rapaz, será que Noé tem razão? E corresse para a arca. Mas não. A vida seguiu, Damião. O povo estava casando, dando-se em casamento, indo para a escola, indo para a festa, estava indo trabalhar, gente plantando, gente colhendo, gente negociando, estava tudo seguindo normal. Por que as pessoas têm negligenciado a vinda de Jesus hoje, gente? Porque com todos os problemas que o nosso Brasil tem, a gente está bem. Problemas sociais, todo país tem. Pobreza, todo país tem, até o país rico. A gente não passa nem metade do que nossos irmãos na África passam, irmãos. Nem a metade. E mesmo assim aqui está tudo beleza. Quem é aposentado, o salário está caindo certinho na data certa. Quem está trabalhando está recebendo seu dinheirinho. Quem está projetando comprar um carro está conseguindo. Quem está projetando comprar uma televisão está comprando. Quem está com data marcada para casar está casando. Quem está aí transferindo os filhos de um colégio para o outro, está transferindo, a vida está seguindo. É por isso que as pessoas estão negligenciando. A igreja está dizendo, o noivo vai voltar, Jesus vai voltar, te prepara, mas está tudo seguindo bem, então o povo está o quê? Não acreditando nisso. Jesus vai voltar nada. Se Jesus fosse voltar, estava cheio de dragão aí pela rua, igual fala no Apocalipse. Estava todo mundo com a marca da besta, estava isso, estava aquilo. As pessoas precisam ver coisa assim. Mas, para a gente finalizar a mensagem, Jesus falou assim, eu vou mandar um sinal para ir para a terra. Um sinal bem forte para ver se o povo desperta. E veio a pandemia. A pandemia parou o mundo todo. O mercado está vazio. Né? A música bateu certinha, rapaz. Alguém, não sei se vocês viram, alguém fez um vídeo dessa música com as coisas paradas, né? Avião estacionado, fábrica parada, o mercado vazio. Bateu certinho. A gente fala, olha, rapaz, tremendo isso aí. Até a própria igreja, tantos membros não voltaram para a igreja. Qual foi a aprendizagem que a igreja teve? Os prudentes não, os prudentes voltou com mais sede ainda, mas os insensatos se revelou. Quantas pessoas abandonaram a caminhada? Nossa igreja foi tão pouco isso, mas teve tantas igrejas que foi tantas pessoas que não voltaram. Portanto, meus irmãos, digo para vocês, não desprezem a vida espiritual de vocês. O povo está hoje como nos dias de Noé. Eles estão desprezando os sinais e os avisos dos servos de Deus. Assim como desprezaram os avisos e os sinais que Deus deu através de Noé. Noé levou anos e anos dizendo, vai cair uma chuva que vai inundar toda a terra. Imagine vocês aqui na Ilha das Flores, é um bairro que nem alaga. Vocês conseguem imaginar este bairro aqui, com água cobrindo a altura dessa igreja? Vocês conseguem imaginar uma coisa dessa? O povo na época de Noé também não.
Por isso eles não deram crédito para Noé. Água que vai cobrir o palácio do rei? Noé tá maluco. Os servos de Deus hoje também estão levando o nome de maluco, de enganadores, de homens que estão pregando inverdades. Mas eu estou aqui nesta hora, perante esta câmara e perante esta igreja, dizendo: Jesus vai voltar. E Ele vai vir nos buscar. E eu e vocês devemos estar preparados com a lamparina na mão. Não se preocupem com o que vai ficar aqui. Se preocupe em estar pronto para quando Jesus vir. Em nome de Jesus, eu entrego essa palavra para você e para o seu coração. Amém, meu irmão? Portanto, não viva relaxadamente. Aguarde ansiosamente a vinda de Jesus. Cante comigo assim, ó. O rei está voltando. O rei está voltando. As trombetas estão soando. O teu nome a chamar. Sim, o rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia. Ele vem nos buscar. Oh, Deus maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nós cremos, viu, Pai, que o Senhor está voltando. Nós cremos que o Senhor vai vir nos buscar. Deus nos ajuda para que sejamos como essas 5 prudentes, ó Pai, que se preparou para a tua vinda, meu Senhor. Que nós estejamos preparados no dia que a trombeta soar. Ó Deus, nos dias de Noé, as pessoas estavam vivendo as suas vidas, trabalhando, indo para a roça, casando, namorando, noivando, fazendo os seus afazeres diários. Nos dias atuais está acontecendo a mesma coisa. E a tua palavra diz que o Senhor vai voltar num abrir e piscar de olhos. Num abrir e fechar de olhos, num piscar. O Senhor vai vir. Ó Deus, nos ajuda a estar de pé na tua presença. Fortalece, Senhor, a tua igreja. Tome em tuas mãos essa semana que estamos dedicando na oração e no jejum, consagrando a nossa vida espiritual, porque não queremos ser negligentes, ó Pai, quanto à vinda do Senhor. Ó Deus maravilhoso, nos sustenta com a tua palavra. Assim nós te oramos e te agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe, meus amados. Dê uma boa noite para cada um de vocês. Você que nos acompanha aí, Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz. Em nome de Jesus, amém. Tchau.